Vamos estar colocando de pé em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães, né, para todas as mães. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, das suas mães também. Amém? Ok? Amém. Glória a Deus, querido. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no Salmo 23, do versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Para você que está em casa, né, uma boa noite a todos vocês que estão em casa. Vamos estar abrindo a palavra de Deus lá no Salmo 23, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus, queridos, né? Então aqui nesse versículo fala: meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Em nome de Jesus. Não sei qual que é a situação que você está passando, que você está vivendo, né? Mas que você possa colocar, né, as tuas lutas, né, diante do Senhor. Porque aqui a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, né? Então nada vai te faltar. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. E aqui no 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus, né? E como é bom estar na casa de Deus, né? Esses dias que nós ficamos sem vir na casa de Deus, né? Ficou aquele vazio, né? E hoje nós temos esse privilégio de estar aqui na casa de Deus. Você fecha seus olhos neste momento agora, queridos, em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu não sei o que está se passando na sua vida, no seu coração, qual o momento que você está vivendo da sua vida, mas Deus, Ele sabe, Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas lutas, né? Antes mesmo de você pensar, Deus já sabe tudo aquilo que está no teu coração. Então que neste momento você coloque o teu coração diante da presença do Senhor, abra o teu coração. Talvez você não orou, não colocou diante de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus estar tocando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos, ó Deus, diante da Tua presença nesta manhã, ó Deus. Pai, que a Tua unção, que a Tua graça, Deus, venha sobre o Teu povo, ó Pai. Deus, Tu conheces, ó Deus, cada coração, Tu sabes, ó Deus, aquilo que cada um aqui, Deus, tem passado, aquilo que cada um tem vivido, aquilo que cada um, Deus, tem clamado diante do Senhor. E que o Senhor possa derramar, Deus, a Tua unção, a Tua graça sobre a vida de cada um deles nesta manhã. É que eu te louvo, Deus, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas. Forte é o meu amado,
diga a minha cruz levou. Você deu sua vida, sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A igreja declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, minha cruz, a minha cruz. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare: porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pega suas mãos e diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda o Senhor nessa manhã. Feche os seus olhos. Comece a entregar o seu coração nessa manhã ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, vem me limpar nessa manhã, vem me purificar, porque eu quero estar em Tua presença. O meu melhor
ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Mais de Deus. Pega suas mãos no mais alto e declare isso. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Queremos mais. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Levante suas mãos na presença do Senhor nessa manhã. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim.
em mim. Mais de Deus, menos em mim. Adore ao Senhor, querido, declare. Mais de Deus, menos em mim. Mais de Deus, menos em mim. Aumenta o volume da sua voz. Mais de Deus e menos em mim. Mais de Deus, mais de Deus e menos em mim. Que o Brasil se poste. Mais de Deus e menos em mim. Que o mundo se curve diante da presença de Deus. Mais de Deus e menos em mim. Muito mais a tua presença. Mais de Deus e menos em mim. Oh, mais de Deus e menos em mim. Aonde você está nesse dia, nessa manhã, De Deus, declare isso no teu coração. menos de mim. Oh, xerecantaramacantas. Mais de Deus Esse dia é seu, Pai. e menos de mim. Cada segundo é seu, Deus. Mais de Deus, Como igreja, nós recusamos, ó Deus, que o nosso eu prevaleça. Como filhos, ó Deus, nós recusamos que o nosso eu prevaleça. Que a tua vontade prevaleça sobre nós, Senhor. Nós nos inclinamos, nós nos rendemos e declaramos, Senhor, que não somos nada sem a tua presença. Toma o teu lugar de honra, Deus, no trono que é o nosso coração, Jesus. Se assenta, Deus, no trono que é o nosso coração, Pai. É o Senhor que deve reinar absolutamente nele, Senhor. Não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, Jesus. Não é os nossos pensamentos, Pai. Não é os nossos sentimentos que deve prevalecer, Deus. Mas sim a tua vontade, Espírito Santo. Nessa manhã, Deus, nesse dia, Deus, que o Senhor preparou para nós. Queremos declarar que nós somos gratos a Deus por esse sol, pela noite que vai chegar, e por esses segundos, ó Deus, cada segundo, cada milésimo de segundo, que a tua vida corre sobre nossas veias, Pai. Que o fôlego de vida está correndo sobre nossas veias. Nós declaramos, nós estamos aqui, Deus, porque uma oferta foi feita, uma oferta graciosa, uma oferta tremenda, que foi a oferta do sangue de Jesus naquela cruz por nós. Sabemos, ó Deus, em nome de Jesus, que como foi dolorido, como foi doloroso para o Pai enviar seu filho nessa terra para morrer para uma nação pecadora, um povo que tinha distanciado da tua presença por causa do pecado do homem, e por causa disso veio a separação, Deus. Mas o Senhor quebra todo paradigma quando o Senhor executa aquele plano maravilhoso que chama plano do resgate, o plano da salvação, o plano do acesso foi executado com excelência naquela cruz.
Os grilhões foram quebrados. Os portões do inferno foram destruídos. Através daquela morte e através da ressurreição de Cristo. Essa manhã, Deus, nós queremos declarar que não pode haver outro lugar melhor, Deus, para se estar, que é estar na Tua presença. E se a consciência do homem, ela acredita que existe um lugar melhor para se estar na Tua presença, é porque esse homem ainda não conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Melhor que viver os prazeres dessa terra, que é momentâneo, Senhor, é receber a recompensa eterna, Senhor, de estar na Tua presença, Jesus. Queremos declarar que Tu és tremendo. Queremos declarar que Tu és bendito. Queremos declarar que toda a glória e toda a honra pertence a Ti, Deus. Tu és bendito. Tu és exaltado. Tu és glorificado em nosso meio. Nossa alma seja por Ti, Deus. E cada dia mais, ó Deus, que o nosso homem diminua dentro de nós. E que Teu Espírito cresça. Que Teu Espírito cresça. Que Teu Espírito cresça. Teu Espírito cresça. Que Teu Espírito cresça em nós. Que Teu Espírito cresça em nós. Que Teu Espírito cresça, cresça, cresça em nós. Que Teu Espírito cresça, Deus, em nós. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Agora é o Senhor, querido. Mais de Deus e menos de mim. Obrigado, Jesus. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Muito mais. Mais de Deus e menos de mim. Obrigado, Jesus. Mais de Deus e menos de Glória a mim. Deus. Você vai dar sua melhor salva de palmas aqui. Você que está no online, dê sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estamos aqui mais um culto, né, na presença de Deus. Nós estamos no culto de manhã e logo nós teremos culto à tarde. Então você que está nos assistindo no online, você vai chegar para você à noite. Para você vai ser boa noite. Que Deus abençoe você aí aonde você se encontra. E nós estamos aqui no presencial, né, nessa manhã. E nós estamos na quantidade reduzida. O pessoal aqui está usando máscara, né? Mas tem sido algo tremendo em nome de Jesus. Amém, querido? Então vai ser algo tremendo nesses dias. Quero saudar os irmãos, né, que estão conosco no online. Tem pessoal ali, tem algumas pessoas ainda ali do Santa Luísa, da igreja de Santa Luísa, que está conosco no online. Vai chegar para você à noite o culto aí. Em nome de Jesus. Existem algumas pessoas ainda que estão, né, na quarentena, que são as pessoas da área de risco, ali de Serrania, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, ali do bairro da Limeira também, tem algumas pessoas ainda que estão ali ainda. Que Deus abençoe o pessoal do bairro da Limeira.
em nome de Jesus. Ali do Jardim das Oliveiras também tem um pessoal que está ali na quarentena ainda, o pessoal da zona de risco. Que Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. E a nossa célula lá em Poço Fundo, que Deus abençoe, né? Vai chegar o culto para vocês hoje à noite. Tem algumas pessoas também que estão nos acompanhando ali, em nome de Jesus, através do online. Que Deus abençoe você. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. O tema é o perigo do pecado e o resultado da obediência, que eu quero ministrar nessa manhã, que é o perigo do pecado e o resultado da obediência. Lá em Romanos capítulo 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só homem reinou a morte por todos estes, muito mais os que recebem a obediência da graça do dom de justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Por isso, por assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só serão feitos justos. Glória a Deus. O que a palavra nos ensina aqui? A Bíblia diz que qual que foi a origem do pecado? O pecado, ele não veio de Deus. Pronto. A origem do pecado foi... Por que o pecado não pode vir de Deus? Porque a Bíblia diz para nós, em 1 Pedro, no versículo 1, capítulo 1, 16, Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Deus é santo. Então Deus não é aquele que vai transmitir pecado. Deus é aquele que transmite santidade. O pecado já existia antes de Adão e Eva. O pecado já existia. A partir do momento quando Lúcifer, ele desejou ocupar o lugar de Deus, ele cria uma rebelião no céu. E Deus, então, o pecado já existia antes de Adão e Eva. Então o pecado não foi gerado debaixo de uma obediência, mas de uma desobediência de Lúcifer. E aí a Bíblia nos ensina que o pecado, representado através da serpente, induz a mulher a desobedecer a Deus. E a mulher, quando ela entra no ato de desobediência, ela também induz ao marido a entrar debaixo do ato de desobediência, a qual Deus tinha ordenado para que Adão não comesse do fruto a qual Deus ordenasse que não comesse, né? E ali, quando Adão e Eva, eles entram nesse ato de desobediência, o pecado entra. E quando o pecado entra, houve a separação entre o homem e Deus. E o pecado então trouxe morte para toda a humanidade, através de um só homem, que foi Adão. Então o ser humano, ele passa a passar no processo de separação entre a santidade da presença de Deus, porque o pecado fez essa interrupção da santidade com o homem. Então quando o homem, ele entra no ato de desobediência, entrou a separação, e com esse lote de separação veio também a morte, que é a morte espiritual, que é a morte eterna. Então nós entendemos a importância disso. Como que o pecado surgiu? Surgiu antes de Adão e Eva. O que causou a separação? Desobediência causou a separação. E aí a Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo, né? Porque Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem da sua imagem, a sua semelhança, porque Deus queria relacionar com o homem. Então o homem foi criado perfeito. Deus criou o homem perfeito. Deus não errou na construção do homem. Só que Deus deu liberdade de decisão para o homem. E a liberdade que Deus deu para o homem, que ele poderia falar sim e ele poderia falar não. Mas o homem optou para falar não à obediência e sim para a desobediência. E com isso causou o que é causado hoje, né? Que é a separação. O pecado entrou, porque não havia pecado ali então. Lúcifer introduz o pecado. Ele introduz o pecado no coração
de Eva. Luz, ele cria um ambiente para, trazer o pecado à existência, aquilo que era princípio dele. Era princípio de Lúcifer. A rebelião, a rebeldia. E o que ele fez no céu, ele conseguiu fazer através da mulher. Então ele introduz o pecado. O que o pecado faz na nossa vida? O pecado tira nossas vestes. Deus chega e pergunta para Adão: aonde estás? Adão diz: Senhor, eu vi o Senhor e temi, porque eu estava nu. Então o pecado, ele tira nossas vestes. E as vestes na Bíblia quer dizer santidade. Veste de santidade. Então o homem, ele foi desnudado. Foi desnudado. O que é desnudado? Ficou nu. O diabo roubou as vestes de santidade do homem. E o homem ficou sem cobertura. Então toda vez que você fala de veste, você fala de veste de santidade, mas você também fala de cobertura. O homem ficou descoberto. O homem ficou sozinho agora. O homem já não tinha mais proteção divina. O homem não tinha mais proteção de Deus. E o homem passa a andar debaixo de escravidão do pecado de morte. Porque Deus já não poderia mais atuar naquele santuário, porque aquele santuário foi contaminado. O santuário é o coração do homem. Mas quando o homem permite que o pecado entre, o homem expulsa a presença de Deus para fora, e aquilo que era de Deus passa a ocupar por outra coisa, que chama pecado. Então o homem passa a ficar desnudado. E aí a Bíblia diz para nós que a importância, que muitas pessoas dizem: Deus vai tentar as pessoas. Eu quero dizer para você que Deus não pode tentar, Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém. O que tenta é Satanás. Muitas pessoas, elas estão invertendo a ordem. O tentador é Satanás. Deus não tenta ninguém. E Deus não pode ser tentado por ninguém. Então ali quem tentou Eva foi o próprio diabo. Foi a própria serpente que tentou Eva. Então a Bíblia nos ensina: o pagamento do pecado, querido, é a morte. O pagamento do pecado é a morte eterna, longe de Deus. Nós estamos nesses dias que muitas pessoas estão morrendo, espiritualmente falando. Tem muitas pessoas nesses dias que estão morrendo porque têm deixado o pecado entrar no coração e têm permitido que a glória de Deus saia. Eu quero declarar nessa manhã, nesse dia, é tempo de você convidar a santidade de Deus para voltar para o teu coração. É tempo de você se render à presença do Espírito Santo e dizer: Deus, sem a tua presença eu não sou nada. Se eu pequei, Deus, se eu fiz algo que expulsou a tua glória do dentro do meu coração, eu quero te pedir perdão nesses dias. E eu quero convidar o Senhor para voltar. Então, ali Adão, ele permite que o pecado tome o lugar de Deus no coração dele. Ele permite que Deus vá embora. E permite que o diabo entre através da desobediência. Nós somos privilegiados que Jesus morre na cruz do Calvário. Ele veio com a missão de resgatar. E esse resgate nos dá acesso livre na presença de Deus. Sabemos que a Bíblia diz, como está aqui em Romanos capítulo 5, que uma só ofensa de um homem entrou o pecado. A ofensa de um homem, quem? Adão. Por causa de Adão entrou o pecado. Mas pela obediência de um só homem também entrou o quê? A salvação, que é a vida eterna através de Jesus. Jesus, ele representa o segundo Adão que não falhou. Ele representa o segundo Adão que não abriu mão da missão. E ele cumpriu com excelência aquilo que foi dado por Deus para ele cumprir. Então Deus se manifesta através da sua graça. Deus se manifesta através da sua graça. E quando nós reconhecemos isso, que a Bíblia diz para nós lá em Tito, que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Como que eu recebo a graça? Através da confissão da cruz de Cristo. Através da minha decisão, através da minha obediência da palavra de Deus. E quando eu estou debaixo dessa obediência, essa obediência vai manifestar a graça sobre a minha vida, que é a graça da salvação, que é a vida eterna. Não tem algo mais precioso que é a graça da salvação, da vida eterna. O perigo do pecado, ele interrompe a comunhão com Deus. O que o pecado fez? Interrompeu o acesso. Ele obstruiu o acesso.
Ele criou paredes ao acesso. Ele derrubou as pontes do acesso. O que o pecado faz? Faz as pessoas se distanciarem. Faz as pessoas enxergar barreiras diante delas e Deus. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer, ele quer interromper a comunhão. Primeira coisa, ele quer interromper a comunhão. Porque quando interrompe a comunhão, ele já está colocando uma parede que vai impedir o acesso à presença de Deus. Então a primeira coisa que o pecado faz é interromper a comunhão com Deus, com os homens. E ele vai criando paredes, ele vai criando barreiras. E a cada dia que essa pessoa, ela vai perdendo a comunhão, ela vai distanciando-se de Deus. Então isso é importante demais. Lá em Adão, lá em Gênesis 3:7, Deus pergunta: onde estás? Nessa manhã, talvez Deus diz: aonde está o teu coração? Nesse dia, Deus está perguntando: aonde está a tua vida no altar? Aonde está a tua entrega na presença de Deus? Aonde está a tua renúncia do pecado? Deus pergunta: aonde estás? Mas Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria ouvir da boca dele, porque o lugar que ele estava não era o lugar que Deus tinha deixado. Tem pessoas que estão no lugar errado, porque não foi ali que Deus te deixou. Quando Deus sai da presença de Adão, Deus sai daquele momento, Deus sai e deixa Adão ali. Deus deixou a presença dele através da obediência. E quando Deus volta, Deus não encontra Adão no lugar que estava. Quando Deus retorna, Deus não encontra o homem aonde ele estava. Nós ministramos esse dia para cá, um dia atrás, nós ministramos sobre colocar-se de joelho. A palavra bênção no hebraico quer dizer tornar-se de joelho. Quando Deus, ele sai, deixa Adão de joelho na posição de devoção. Quando Deus volta, Adão já não está na posição de devoção. É a mesma coisa de um pai deixar a criança de castigo e falar: fica aí, quer voltar, o filho já está lá fora brincando de bola. É quando você deixar alguém executando uma tarefa, e no momento quando você está, ele está fazendo. No momento que você volta, ele já não está lá mais, ele já saiu e foi fazer outra coisa. Deus tinha deixado Adão na posição. Deus tinha deixado Adão e Eva na posição de devoção, no altar. E quando Deus volta, Deus pergunta assim: aonde está? Porque não foi aí que eu te deixei. Eu não deixei você para se esconder. Eu não deixei você aí para morrer. Eu deixei aqui para que eu pudesse ter comunhão com você. E no momento que Deus sai, né? Outro caso, Moisés, quando Moisés sobe para o monte falar com Deus, quando Moisés volta, o povo saiu da posição. Moisés deixa o povo, e quando ele volta, encontra um outro povo que saiu da posição da qual Deus tinha falado para que eles não pudessem sair. E quando Deus pergunta para ele: aonde estás? Porque não foi aí, em outras palavras, Deus diz: não foi aí que eu te deixei. Eu estou aqui, Deus. Eu vi o Senhor e fiquei com medo, porque eu estava nu. Perdi as minhas vestes. Em outras palavras, perdi minha comunhão. Perdi a santidade. Perdi a vida eterna. Perdi o privilégio de me relacionar com o Senhor. Ele perdeu tudo que Deus tinha dado para ele. E Deus olha para a mulher. E aí Deus olha para a mulher. E Deus pergunta: por que você fez isso? Segunda coisa que o pecado faz: primeira, ele tira nossas vestes. Segunda coisa que ele faz: nos torna culpados diante de Deus. Nos torna culpados diante de Deus. E aí Deus olha para a mulher lá em Gênesis capítulo 3:13. E Deus pergunta: por que você fez isso? E ela diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o pecado
ele nos faz sentir culpados, traz sentimento de culpa diante de Deus. E aí a Eva, ali ela entende que Satanás enganou. Satanás passou a perna. Ela deixou de ouvir a voz da obediência e ela entra na voz da desobediência. Quando ela percebe que ela tinha consumado, ela olha e diz: Satanás me enganou, a serpente me enganou e eu comi. Comunhão, pecado rouba a comunhão. Pecado, ele tira as nossas vestes. E o pecado agora, ele nos faz sentir culpados diante de Deus. E aí a Bíblia nos ensina, para nós nos alertarmos, que voz que nós estamos ouvindo nesses dias. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém de vós se engane com palavras vãs, porque com essas palavras vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Deus está dizendo? Que ninguém de vós se engane por palavras vãs, por aquilo que vão falar para você, por aquilo que vão fazer você acreditar. Ninguém de vós se engane, porque essa desobediência vai trazer sobre vós a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, Eva, ao invés de ouvir a voz de Deus, ela ouviu as vozes dos filhos da desobediência. Tem pessoas deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da desobediência. E aí a Bíblia diz, aí Eva, como Eva diz: Senhor, Pai, a serpente me enganou e eu comi. Cuidado com as palavras vãs, porque sobre essas palavras vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vai ter que experimentar a ira de Deus no final. Vai ter que experimentar a justiça de Deus no final. Se não voltar para o lugar de origem, onde Deus te colocou. Deus coloca um homem fez um homem perfeito. Deus fez um homem perfeito. Quem destruturou o homem não foi Deus, mas foi o pecado. Porque Deus criou um homem perfeito. Um homem perfeito. E aí a Bíblia diz para nós: tome cuidado com as palavras que estão entrando nos seus ouvidos, que são palavras vãs, porque essas palavras vêm a ira de Deus. Nós não podemos estar debaixo da ira de Deus, querido. Nós temos que estar debaixo da graça de Deus. Mas como que nós saímos debaixo da graça e entramos debaixo da ira? Quando nós deixamos que a desobediência prevaleça sobre a obediência da presença de Deus. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos entender que o resultado da obediência, ela traz graça. O resultado da obediência, ela traz graça. E quais são os resultados da obediência? Vamos reinar a vida em Cristo Jesus. Nós vamos reinar em vida com o Senhor Jesus. Nós vamos reinar em vida com o Senhor Jesus. Então, quando nós entramos debaixo dessa palavra obediência, nós vamos reinar em vida com o Senhor Jesus. Segunda coisa, nós vamos ser justificados pela essa graça que chama fé. Nós vamos ser justificados pela fé. E nós vamos receber essa graça de Deus sobre nossas vidas. Não tem mais coisa importante que nós analisarmos, que é a salvação e a vida eterna. Porque muitas vezes nós achamos que nós conhecemos a palavra. E muitas vezes nós atraímos coisas para dentro da nossa vida. E se nós pararmos um pouquinho, se nós analisarmos um pouquinho, tem muitas coisas que estão dentro da nossa vida, dentro dos nossos corações, dentro dos nossos atos, das nossas ações do dia a dia, que nós devemos passar pelo fogo, ser purificado pelo fogo. Existe sentimento que tem que ser purificado pelo fogo. O fogo é o ato de purificação, igual a arte da espada. A arte de forjar a espada, que é fogo, martelo e água. Então não adianta, as pessoas têm que passar por esse processo. E a salvação é esse processo. Nós temos que passar pelo fogo, que é a purificação, temos que ser moldado pelo martelo e temos que ser purificado pela água, que tira nossas imperfeições. Então, a melhor simbologia que o homem de Deus, mulher de Deus, ele tem que passar pelo fogo. Ele só vai saber realmente se ele foi purificado é pelo fogo.
Deus vai tratar a nossa vida pelo fogo. E o fogo, ele queima todas as impurezas da nossa vida. Mas, muitas vezes as pessoas param, na hora do molde. Do formato de cristão, do formato de ser servo. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja. E as pessoas, elas vêm porque elas só querem receber bênção de Deus. Mas só do simples fato de você falar que você só quer receber bênçãos, isso não quer dizer que você realmente entregou a tua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é muito mais do que receber bênção. Entregar a vida para Jesus é você deixar que, quando nós cantamos aqui, mais de Deus e menos de mim. Porque quando você permitir que mais de Deus entre, menos de você vai permanecer. O que você está fazendo? Você está entrando, abrindo uma porta para Deus entrar e abrindo outra porta para que é seu sair. Então nós precisamos entender que o formato de Deus é pelo fogo. A Bíblia diz que o ouro, ele é provado no fogo. O ouro, você vai saber se ele é ouro ou não, é no fogo. Então nós precisamos entender que Deus vai passar a igreja dele pelo processo, pelo fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Que Deus vai nos formatar como igreja. E que Deus vai nos limpar cada dia, cada manhã, para que mais de Deus e menos de mim prevaleça na minha vida. Então, quando eu entendo isso, a obediência vai fazer você reinar em Jesus. A obediência vai te levar você a reinar com Cristo, aqui nessa terra e na vida eterna. Seja onde você for, a sua obediência vai fazer você reinar aqui na terra e lá no céu. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. Segunda coisa, a minha obediência vai trazer justificação. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, mas quando você pede perdão para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, a Bíblia diz que Deus vai nos justificar de todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que Deus vai colocar as nossas vestes como alvas como a neve. Alvas como a neve. Alvas como a neve. Vestes resplandecentes. Vestes puras, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, o pecado me separava. O pecado interrompeu o acesso. Mas o ato de obediência me faz ter acesso de novo, através da obediência em Cristo Jesus, através da palavra. Então, se eu estava separado por causa do pecado, se eu estava separado por causa da desobediência, mas o ato de justiça de Jesus Cristo faz criar uma ponte de novo, que o diabo derrubou. A interrupção do pecado, a justiça, ela cria um acesso livre. Então nós podemos ser igreja de novo. Nós podemos ser igreja de Jesus. Uma igreja com propósito, uma igreja com missão, uma igreja com desafio, uma igreja com alvo, uma igreja apaixonada, uma igreja pronta para vencer em nome de Jesus. Então nós somos livres, não precisamos mais carregar a culpa, não precisamos mais andar nus pela rua, porque agora nós somos vestes resplandecentes, alvas como a neve. Nós não precisamos mais andar simplesmente carregando o pecado da morte, mas agora entrou o segundo Adão que venceu a morte, que nos dá acesso à vida eterna. Então, presta atenção, existe o antes de Jesus e existe o depois de Jesus. Existe uma confusão muitas vezes na cabeça das pessoas. Tem pessoas vivendo ainda no sistema de antes de Jesus. Elas não entendem que não é somente, não é pelas nossas obras, mas é pela nossa decisão, pela nossa convicção, é pela nossa decisão em Cristo, que nós vamos ser novas criaturas em Deus, e que nós possamos ser pessoas realmente lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que têm aliança com Cristo, pessoas que permitem se diminuir mais a sua vontade, e que a vontade de Deus prevaleça, pessoas que aceitam o molde de Cristo, que deixa ser moldada por Cristo. Se for preciso passar pelo fogo, Ele vai passar. Se for preciso para te moldar você, Ele vai moldar. Se for preciso para te lavar, para tirar as impurezas, Ele vai. Mas para isso, tem que existir um povo pronto para dizer: estou pronto, Jesus. Pode me passar pelo fogo, pode me moldar e pode tirar as impurezas do meu coração, da minha vida, dos meus pensamentos, sentimentos, palavras, aquilo que não te agrada. Por último, quando nós estamos debaixo de obediência, nós recebemos o favor
da graça de Deus. Então o favor é aquilo que nós não merecemos, porque o favor é de graça. O que eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã? Que o favor é de graça. E quando nós estamos debaixo desse ato de desobediência, nós estamos debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. E essa graça nos dá livre acesso à eternidade. A eternidade. Então nós precisamos despertar nesses dias que Deus tem convocado um povo, não somente para estar nessa terra, mas também para estar na eternidade com Ele, em nome de Jesus. E o que nos leva à eternidade é a obediência, é submeter a palavra de Deus, é você deixar ser forjado por Deus, é você deixar que Deus te prove você pelo fogo, é que deixar que Deus te limpe pelas águas do Senhor. Então é importante nós entendermos isso. Alerte-se contra o pecado. O pecado nos interrompe o acesso, nos interrompe a comunhão. O pecado tira nossas vestes diante de Deus. O pecado nos separa do convívio. Chegou o tempo da igreja buscar a comunhão de novo. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. E a ceia é o símbolo da comunhão. Não tem algo mais valoroso para Deus que a comunhão dos filhos dele aqui na terra. E a ceia simboliza a comunhão da igreja com Cristo. Isso é importante demais. Então que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus nesse dia e dizer: Deus, me perdoa, Deus, se eu tenho deixado o diabo roubar a minha comunhão, se eu tenho permitido, Senhor, que o diabo roube a minha comunhão com Deus e com a igreja. Me perdoa, Deus, se o diabo tem tirado as minhas vestes e eu tenho permitido que ele tire a minha cobertura espiritual. Quando você está de cobertura, você está coberto. Quando a cobertura é removida, você está descoberto. Imagina um homem andando com um guarda-chuva e ele andando sem um guarda-chuva na rua. Isso é cobertura. Quando você está na comunhão do Espírito Santo, você está coberto. Mas quando você não está na comunhão, você está descoberto. É impossível você falar que tem comunhão e você não querer estar na comunhão. Como isso? Que jeito que é isso? Eu tenho comunhão, mas não quero estar na comunhão. A árvore é conhecida pelos frutos. Melhor que as palavras, que são os frutos de nossa vida. E Jesus, ele fala muito bem claro lá em João capítulo 15 da importância de ser árvore e da importância de ser fruto. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ele deixa muito bem claro que a videira não somos nós, a videira é Ele. Nós somos a extensão da videira, os ramos. E quem vai dar fruto é os ramos, porque os ramos estão ligados na videira. Então eu tenho que saber, a videira alimenta, traz todos os nutrientes necessários para que os ramos tenham condições de produzir. Aí eu não tenho força. A força não vem de você, vem da videira. Eu não tenho alimento. O alimento não vem de você, vem da videira. Então Jesus está deixando bem claro: você é ramo e eu sou videira. Não é o meu não. Eu sou ramos, você é ramo, mas Jesus é a videira, e não é a videira genérica. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, a videira que é Jesus, ela é insubstituível. Ninguém consegue substituir a videira verdadeira. Pode existir videira genérica, mas a verdadeira é Jesus Cristo. O diabo tem dado falsas sensações para as pessoas de fora que não precisam da videira. O diabo tem colocado falsas sensações para as pessoas de fora que como dá para ser feliz sem a videira? O diabo tem colocado no coração das pessoas que para ter uma alegria verdadeira, consegue.
ele consegue suprir com algumas coisas. Tudo que o diabo faz é momentâneo. Ele traz no coração das pessoas uma falsa sensação por alguns minutos daquele momento. Mas depois aquilo vai embora. E a pessoa, o mesmo vazio que ela sentia antes, ela passa a sentir depois até pior do estado que ela estava. Então aquilo que Jesus faz, Jesus não faz algo momentâneo. Aquilo que Jesus faz é eterno. Porque Deus, Ele é eterno em tudo que Ele faz. E o poder dele não diminui de um dia para o outro. O mesmo poder que foi liberado sobre a tua vida ontem, para você romper o limite, é o mesmo poder que vai estar sendo liberado hoje para você romper teus limites. Porque o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, sempre vai dizer. Então Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, mas eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado em mim e der fruto, ele é limpo para que produza mais fruto ainda. Então quando você produz, Deus olha para você e Deus fala: Espírito Santo, vai lá, limpa ele. Porque ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais. Então Deus prepara você para produzir mais. Depois da manhã, produzir mais. Eu produzi, depois da manhã, mais. Toda vez que você cresce, mais o Senhor te limpa. Toda vez que você cresce, mais o Senhor te limpa. Porque a força não vem de você, a força vem da videira. A obediência leva você a produzir. A obediência leva você a ser limpo. A obediência traz cobertura sobre a tua vida. A obediência traz o favor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Pecado e morte. A obediência, frutos limpos. Frutos na presença de Deus. Toda vez que nós entramos na presença do Senhor, o Senhor quer renovar as nossas vidas. Eu queria que você falasse com o Senhor nesse momento. Que mais de Deus cresça em você. Que a cada dia você sinta menos de você. E que você permita que mais de Deus, vontade de Deus, decisão por Deus, entrega por Deus, paixão por Deus, que a glória do Senhor te invada. Que você entenda nessa manhã. Existem dois princípios. Existem dois parâmetros diante de nós. Primeira coisa a entender é que o pecado entrou pela desobediência. O pecado não veio de Deus. O pecado não veio de Deus. O pecado já existia quando Adão estava no paraíso. A rebelião foi criada lá no céu por Lúcifer. Ele desejava ser maior do que Deus. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito. Mas Deus não fez o homem um robô. Deus fez o homem com a capacidade de tomar decisões. Deus fez o homem para poder tomar decisões. Deus não engessou o homem. E Deus deu liberdade ao homem de fazer escolhas. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, e aparece Satanás através da serpente, ele poderia dizer não. Eva também poderia dizer não.
Ela podia dizer, não, Deus falou. Deus poderia ter descido lá e poderia ter falado, oh, para com isso. Se Deus quisesse, poderia. Mas esse não seria Deus. Porque senão o ser humano ia fazer, ele poderia parar ali. Não porque ele decidiu parar, mas porque Deus interviu. A vida de Deus, Deus nos dá a oportunidade da vida eterna. Mas a decisão da escolha não é nossa, mas é dele. E é ele que vai, ele simplesmente vai receber a sua decisão. E ali naquele momento, ela vai dar ouvido à voz ao diabo, dar ouvido à voz a Satanás, ignora a direção de Deus. Quantas pessoas têm ignorado a direção de Deus? Quantas pessoas têm ignorado o que Jesus fez na cruz? Porque tem tido uma falsa sensação que o diabo tem colocado sobre a vida dela, uma falsa sensação de vitória. Mas passa alguns minutos, aquilo vai embora e a pessoa volta do mesmo jeito. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós estamos debaixo da obediência, nós vamos reinar em vida com Jesus. Nós vamos reinar em vida com o Senhor Jesus. Seja aqui nessa terra ou na vida eterna, nós vamos reinar com o Senhor. Justificado pela fé, recebemos a graça do Senhor Jesus. Pastor, mas eu cometi tanta coisa errada. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. E se eu quisesse entregar minha vida para Jesus agora, se eu quisesse entregar meu coração ao Senhor, porque eu não tenho certeza, Deus, talvez eu estou no sistema do velho homem ainda, de Adão, separado de Deus, separado da comunhão, separado da aliança. Talvez eu estou no sistema de Adão. Pastor, se Jesus voltar hoje, eu não tenho certeza da minha vida eterna. E toda vez que eu penso na vida eterna, me dá medo, porque eu sei que existe o inferno, e eu sei que existe céu. Só que eu não tenho força para lutar pela minha vida eterna. Que você nessa manhã, que você nesse dia, você que está nos assistindo essa noite na sua casa, que você receba a força de Deus para lutar pela sua salvação, que é a vida eterna. Querido, tudo que você fizer aqui nessa terra vai encerrar um período aqui, mas vai começar um outro período que chama eternidade. Começa a dizer para Deus, começa a dizer para o Espírito Santo: eu quero buscar força em Deus para me lutar pela minha salvação. Eu quero buscar força em Deus para ter paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero ter paz na presença do meu Pai, porque eu sei que o meu Deus está vivo, que o meu Deus não está morto. Eu queria te dar 2 minutos para você falar com o teu Deus. E você fala: Deus, nessa manhã eu vou para minha casa, Senhor, mas quando eu colocar a cabeça no meu travesseiro, eu quero ter paz. Eu quero ter certeza. Se amanhã o Senhor bater na porta e dizer que meu tempo terminou nessa terra, eu quero estar com o Senhor na glória, porque eu sei que o melhor lugar é na tua presença. O melhor lugar que possa existir é na tua presença. Não existe outro lugar. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, ela dá frutos verdadeiros. A videira verdadeira, ela recebe alimento do Pai. A videira verdadeira, os ramos dela são cuidados. Deus cuida dos ramos.
Deus cuida dos ramos. Os ramos sou eu e você. Toda vez que você obedece a palavra de Deus, toda vez que você é obediente à palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus te limpa. E quando Deus te limpa, Deus diz para você: vai crescer. Você está sendo limpo para crescer. Eu estou tirando de você tudo que te rouba a tua força. Eu estou tirando de você tudo que te rouba a tua força. Querido, quando a árvore, ela precisa ser desbrotada. Porque a árvore, se ela não é desbrotada, a planta quando não é desbrotada, aquele broto que não produz nada, ele rouba os nutrientes que é para a videira, que é para a árvore. Por causa disso que Jesus limpa. Existe muita coisa que Jesus precisa cortar da tua vida. Existe muita coisa que está ligada na árvore, misturado na videira, está junto da videira, mas não dá fruto porque está roubando os nutrientes que é dos ramos. Por causa disso, Jesus disse: aquele que produz, eu limpo, para que ele produza mais ainda. Ou seja, quando aquele broto está ali, ele não serve para nada, ele está roubando a tua vida. E tem coisa que está ligada na tua vida que você precisa cortar nesses dias. Tem coisa que está ligada na tua vida, está na mesma estrutura da tua vida, mas que está roubando a tua vida. Por causa disso, Jesus vai: eu preciso cortar para que você produza. Se você não cortar, você não vai conseguir brotar, você não vai conseguir produzir. Mas se você cortar, você vai receber força de Deus para você produzir. Nós vamos cantar esse cântico e você vai falar com o Senhor aí nessa manhã. Você vai falar com o seu Deus nessa manhã, meu amado, em nome de Jesus. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Fale pro Senhor, fale isso pra Ele. Mais de Deus, menos de mim. Fale isso pro teu Deus nesse dia. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus, menos de mim.
mais de Deus, menos de... Suas mãos levantadas. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Queremos Não tenha medo. mais de Deus e menos de mim. Não vai ficar lacuna dentro de você quando você declara isso. Mais de Deus e menos de Todos os espaços serão ocupados pela glória de Deus. mais de Deus. Não tenha medo e menos de permitir que o Senhor traga mais dele dentro de você. Não tenha medo que o Senhor inunde você nesse tempo. Fogo, molde e a água do Espírito. Que o fogo venha. Que o formato de Deus venha. E que as águas do Espírito te limpem nessa manhã. Deixa Deus te provar. Deixa Deus te lapidar. Deixa Deus lapidar você. Deixa Deus te lapidar, querido. Talvez o medo não deixe Deus lapidar. Lapidar é lançar. Deus vai passar pelo fogo. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles passaram pelo fogo. Ali foi o teste que Deus realmente foi, eu acredito que foi um dos maiores testes. Lógico, primeiro de Jesus, mas no Velho Testamento foi um dos testes que arrebentou o inferno. Quando aqueles homens são lançados dentro do fogo. E ali eles são provados pelo fogo. Não abriram mão da presença de Deus. Eu quero declarar que nessa manhã, que você não vai abrir mão da presença de Deus. Você não vai abrir mão da presença de Deus. Você não vai sentar na mesa da negociação para negociar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus tem que permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Mais de Deus e menos de mim. 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 Mais de Deus, mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Toda a honra e toda a glória nessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Nós vamos entrar na ceia do Senhor agora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi também e vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim.
Semelhante também, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o novo pacto do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Por todas as vezes que comestes do pão e beberes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão, beber do cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porquanto quem come e bebe, bebe para a sua própria condenação, se não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disso que há entre vós muitos fracos e enfermos, muitos que dormem. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados como o mundo. Portanto, irmãos, quando juntais para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunis para a condenação vossa. E as demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Glória a Deus. Então a ceia é o momento da renovação da aliança. É o reconhecimento da unidade do corpo de Cristo através da reconciliação do sangue de Jesus. Então Jesus fala da importância de nós celebrarmos a ceia, que é o pacto do sangue de Jesus que foi derramado, do corpo que foi rasgado naquela cruz. E a Bíblia diz que examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba dos cálices do Senhor. Jesus está deixando bem claro que Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas quando Ele voltar, Ele não espera encontrar uma igreja simplesmente dividida, espalhada, mas uma igreja na unidade do corpo do sangue de Jesus que foi rasgado, na unidade do sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Então Jesus está falando da importância da comunhão da igreja, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E qual é o momento que a igreja celebra? O momento que nós participamos do sangue e participamos do corpo que foi rasgado naquela cruz. Isso chama ceia. Isso chama pacto de aliança. Então toda vez que a igreja renova isso, ela está dizendo: Deus, eu renovo a minha aliança, eu renovo a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e me renovo a minha comunhão com o corpo, que é a igreja, que é os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, é isso aqui, o presencial. Então é importante nós estarmos reunidos para tomar ceia, porque nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Então você que é batizado, está em perfeita comunhão com o Senhor Jesus. Você vai ficar de pé. Maurício com a Rosângela vai levar para você, né, o pão, né, vai levar para você o cálice, para você tomar a ceia do Senhor Jesus nesta manhã, em nome de Jesus, né? Você que está em casa, que é batizado, está em perfeita comunhão com o Senhor Jesus, você se prepare aí a sua ceia, prepare aí o seu suco, prepare aí o seu pão. E você também vai estar fazendo esse momento aí na sua casa. Você que não pode estar no presencial, você que está na quarentena, você vai tomar a tua ceia. Se você está em perfeita comunhão com o Senhor Jesus, aliança com o Senhor Jesus, com a igreja de Jesus, você está apto a tomar a ceia na sua casa, onde você está, em nome de Jesus. No momento que nós estivermos cantando, você vai louvando o Senhor até chegar em você, né? O pão e chegando o suco aí para você tomar, em nome de Jesus, né? Então eu vou orar no momento certo para você tomar e colocar a máscara de novo. Vai ser algo muito rápido, em nome de Jesus. Acima de todo nome está, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Glória a Deus. Todos pegaram aí? Vamos orar então nessa manhã. Senhor, nós colocamos o pão na tua presença.
temos aliança com Ele, porque sabemos, ó Deus, que tua palavra diz que aquele não for participante da tua carne, do teu sangue, não tem aliança com o Senhor. E nós temos aliança com esse pão, que foi rasgado naquela cruz por nós. E nós abençoamos o pão. E nós abençoamos, ó Deus, esse suco que representa o sangue de Jesus na cruz do Calvário por nós. E nós abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Que no momento que essas pessoas tomarem, nós tomarmos, comemos o pão, tomarmos do suco que representa o sangue, a nossa aliança é renovada, fortalecida no Senhor. O nosso ânimo é renovado na tua presença. E nós queremos te agradecer nessa manhã em nome de Jesus. Está abençoado, consagrado em nome de Jesus. Pode comer e tomar aí em nome de Jesus. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou orar pelas mães. Os homens sentam, as mães fiquem sentadas. Fiquem de pé, quer dizer, as mães. Todas as mães fiquem de pé. Nós vamos orar pelas mães, né? Essas mulheres guerreiras, essas mulheres valentes. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo te fortaleça você. Você guerreira, você determinada, mulher, né, que tem paga um preço a cada dia, a cada manhã. Desafio de você ser mãe não é fácil, né? Eu quero orar para você, pedir o amor de Deus que venha fortalecendo a tua vida nesse dia, em nome de Jesus. Pai, queremos colocar, Deus, todas as mães do Brasil. Deus, queremos colocar todas as mães que receber essa missão de seres mães, de trazer a vida, Deus. Nós colocamos elas diante da tua presença agora. Cobre o teu sangue, Deus, sobre elas. Que o Senhor fortaleça, Deus. Que o Senhor renove, Deus, a cada dia a força, o ânimo, a disposição das suas vidas, ó Pai. Declaramos paz no coração dessas mulheres guerreiras. Declaramos a presença de Deus inundando, Deus, os lares delas. Deus, que o Senhor traga a tua graça, a tua misericórdia sobre todas as mães. Aquelas que estão aqui conosco no presencial, mas também aquelas que estão conosco pela televisão, assistindo, meu Pai. Que o Senhor abençoe essas mães. Derrama o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre elas. E que nunca, Deus, essas mulheres venham sair do propósito, que é estar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Tem uma lembrança para você lá no final, as mães vão poder pegar lá atrás a lembrança, né? Nós preparamos para você. É uma lembrança simbólica, mas é de todo o coração. Que Deus abençoe você abundantemente. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Lembrando que hoje à noite, 6 horas, nós temos nosso culto. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Não deixe de deixar seu like, seu comentário aí. Em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Vai ser muito bem-vindo. E deixe o seu pedido de oração. Que Deus abençoe. Estamos encerrados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até logo mais à noite. Em nome de Jesus.